aos Coríntios, no capítulo 11, nós dissemos que o capítulo 10, Paulo também instrui a igreja em Corinto com relação à ceia, mas de forma mais expressa nós vamos encontrar no capítulo 11, a partir do versículo 17 até o versículo 34, e a Sociedade Bíblica dá o título aí ao texto de Instrução quanto à celebração da ceia do Senhor. 11, de 17 a 34. Eu irei ler o texto, vocês acompanham, abram suas Bíblias, permaneçam com suas Bíblias abertas, para que nós possamos examinar o texto. Nos diz assim a palavra de Deus: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei nisto? Certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Que Deus aplique a leitura da sua palavra ao nosso coração. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus esteja nesta noite nos instruindo, nos levando ao cerne da sua palavra, que nós possamos estar guardando no nosso coração. Eu vou pedir para o missionário Robson estar orando por nós neste momento. Senhor Deus, Pai amado, louvado e exaltado o nome, Senhor. E peço que o Espírito Santo nessa noite, Senhor, nos dê entendimento da Tua palavra, Pai. Que essa palavra cresça como semente em nossas vidas, Senhor. E que ela venha nos dar vontade, Senhor, de fazer a Tua obra cada dia mais, Pai. Amém. Nos alimenta, nos instrui, abre nossos ouvidos, Pai. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós queremos deixar aí os irmãos que estão nos acompanhando, se você tem alguma dúvida no decorrer aqui da nossa exposição acerca do tema, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Nós vamos acompanhar aqui a equipe que está aqui conosco, missionário Robson, Joyce e Edna. Eles estarão aí nas 3 plataformas, estarão vendo aí alguma notificação, alguma pergunta, alguma dúvida, e nós vamos tentar, na medida do possível, responder a vocês no decorrer aqui do nosso estudo. Depois do estudo a gente abre uma oportunidade para perguntas, Irmãos, ao pensarmos sobre esse tema, e acabamos de ler esse texto tão significativo para nós, Igreja Cristã, nós constatamos algumas coisas. À guisa de introdução, aqui eu gostaria de trazer algumas coisas. Primeiro, eu queria dar os créditos aos alguns irmãos que nos presentearam com esses artigos que nós estudamos
e fizemos o recorte aqui para os irmãos, e nós estaremos compartilhando com vocês parte desses artigos aqui, com as nossas palavras também, com a nossa mediação aí daquilo que nós entendemos dos textos, e vamos passar para os irmãos. Mas eu queria primeiramente fazer referência aqui ao reverendo João Paulo Thomas de Aquino, né, ao reverendo Ageu Magalhães, em 2 artigos deles, né, que nós vamos usar, principalmente do reverendo Ageu Magalhães, aqui as últimas considerações, 10 pontos aí que nós vamos usar, criados por ele, na maior parte, todas as ideias deles, estaremos aí compartilhando com os irmãos. E também algumas coisas que nós ouvimos presencialmente, através da nossa transmissão da última live, no sábado, do reverendo Clébio Simões, pastor da Igreja Presbiteriana, a 4ª Igreja Presbiteriana de Campina Grande, né? Queremos dar aí os devidos créditos, né? Alguma coisa que nós citarmos aqui e não mencionarmos a referência, os irmãos, por favor, entendam, né? De repente podem encontrar esses artigos aí e lembrem que nós fizemos aqui referência, né? Irmãos, olhando para esse quadro que nós estamos vivendo, né? Nós já estamos há quase 3 meses privados não somente das nossas reuniões presenciais em nossas igrejas, né? E isso de fato é muito ruim, nos prejudica bastante. Nós não poderíamos aqui ter outro discurso, nós não poderíamos ter outra definição a não ser essa. Esses quase 3 meses aí que nós estamos privados das nossas reuniões presenciais, com certeza nós temos sofrido prejuízos. A Igreja do Senhor tem sofrido algum tipo de prejuízo, né? Eu recordo que o reverendo Clébio Simões disse no último sábado, né, que essa pandemia ela atacou de cheio a nossa prática como cristãos, né? Parece que, ao nós olharmos aí, é uma coisa até encomendada, né, para que de fato venha a atingir de cheio, venha de encontro às nossas práticas cristãs, né? É no meio do cristianismo, e nós estamos acostumados a viver num contexto de nossa convivência, em que as pessoas se abraçam, em que as pessoas apertam as mãos, onde nós vemos com bastante evidência os atos afetivos, né? As nossas reuniões presenciais, elas são marcadas por essas coisas que são comuns da prática cristã. É muito comum nosso, ao chegarmos na igreja, nós cumprimentarmos o pastor cumprimentar as ovelhas, as pessoas que estão chegando à igreja. Isso é uma prática muito comum. No entanto, há quase 3 meses que nós estamos privados dessa prática tão comum para nós, algo que era tão corriqueiro para nós estamos privados, né? Em meio a tudo isso, irmãos, nós precisamos reconhecer também que Deus nos abriu portas e nos deu a oportunidade de realizarmos transmissões pelas plataformas da internet, e nós temos alcançado milhares de pessoas, dezenas de milhares de pessoas. É necessário também nós olharmos para essas evidências, né? Eu tenho comentado aqui com os irmãos que as nossas transmissões, por exemplo, dos domingos, alcançam aí por volta de 1.800, 2.000 pessoas, né? Quando nós vemos lá 700 visualizações, nós não podemos pensar em apenas uma pessoa visualizando. Nós temos que pensar em grupos, em famílias, né? Em pessoas juntas sendo alcançadas. Se nós multiplicarmos facilmente, nós chegamos a esses números aí, 1.500, 1.600, 1.800, até 2.000 pessoas, né? Nós temos alcançados, e é necessário nós reconhecermos esse ponto positivo. Mas temos, irmãos, que ser sinceros, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A nossa prática de fé requer comunhão presencial, o toque, as orações comunitárias, o fortalecimento mútuo, e nós estamos privados dessas coisas. Uns irmãos sentem mais falta do que outros, nós percebemos isso na prática. Como cristãos, de repente nós passamos a valorizar muito mais essas coisas, né? Muitas, na prática do passado, né, aí de algum tempo atrás, anterior à pandemia, talvez muitos de nós nem valorizássemos tanto o fato de falarmos um com o outro, de estarmos juntos numa reunião de oração, estarmos orando uns pelos outros. Talvez nós não atribuíssemos tanto valor, mas de uma hora para outra isso tudo mudou, e nós vemos um anseio pelo retorno,
O reverendo Mariano Alves, né, supervisor da Junta de Missões Nacionais, ele esses dias disse uma coisa muito interessante que nós precisamos considerar. Ele falou que depois dessa pandemia nós temos que nos acostumar com um novo normal. Não existirá mais aquele normal de antes da pandemia. Nós vamos ter que nos adaptar a um novo normal. As coisas serão diferentes. As coisas não serão como antes. E de fato, né, nós estamos ansiosos. Existem muitas pessoas ansiosas aí por esse retorno e por essa constatação que nós vamos ter que lidar com ela, né? Diante desse universo, muito tem se perguntado, irmãos, e talvez um dos assuntos mais questionados, mais perguntados, mais requisitados é a questão da celebração da ceia. E a celebração da ceia, como fica? Será que nós devemos fazer a ceia virtualmente? Será que nós devemos celebrar a ceia através da internet, como nós estamos realizando as nossas transmissões? Nós temos, irmãos, muitas coisas que pensar sobre isso. E uma delas é que nós devemos pensar que as nossas transmissões que nós levamos, aquelas pessoas que nos acompanham, nós temos que ter até um certo critério, se chamamos de culto ou não chamamos. Será que live é culto mesmo? Será que as transmissões que nós estamos levando para vocês é culto? Nós precisamos ter a consciência de que nós estamos levando a mensagem do Evangelho de Deus. Nós estamos levando as leituras da palavra, nós estamos orando, nós estamos louvando a Deus. Mas nós sabemos que, no entanto, diante desse contexto, ao lidarmos com essa questão, nós temos que entender que a celebração, o culto em si, ele foi prejudicado, porque nós não estamos reunidos presencialmente. Eu louvo a Deus pela igreja que pastoreio, a igreja presbiteriana de Sertânia, pois não ouvi muitos questionamentos com relação a isso, né? Os irmãos podiam até pensar, mas o pastor está aí dando esse estudo, voltando nesse tema, talvez porque existe uma cobrança por parte da igreja. Não, eu diria que não há essa cobrança acentuada, né? Mas diante, irmãos, de um contexto encharcado por influências diversas, se faz necessário deixarmos nossa posição clara e uma orientação expressa para os membros da nossa igreja, para os membros da nossa comunidade e tantos outros que têm nos acompanhado pelas plataformas da internet, para nós não estarmos aceitando, irmãos, práticas estranhas e trazendo para nós, em lugar da bênção, a maldição. Nós temos que estar atentos com relação a isso. O apóstolo Paulo estava muito preocupado com o que estava acontecendo em Corinto. E quando nós analisamos o texto que nós vamos analisar hoje, os irmãos vão perceber que esses irmãos estavam sendo amaldiçoados, estavam sofrendo as penalidades por estarem celebrando a ceia, o sacramento da ceia, de forma equivocada. Algo que é preciso nós dizermos sobre o tema é que a palavra sacramento, para quem acompanhou aí a live do último sábado, a palavra sacramento não é a palavra que nós encontramos na Bíblia. Ela não está na Bíblia. Como a palavra trindade, nós não vamos encontrar a palavra trindade na Bíblia. Nós temos conceitos do qual nós vamos chegar a esse entendimento. E a palavra sacramento, ela não se encontra no contexto bíblico do Novo Testamento. Nós não vamos encontrar na Bíblia a palavra sacramento. Essa palavra sacramento, ela significa sagrado. E você não vai encontrar essa palavra na Bíblia. A palavra sacramento, ela vem da tradução da palavra mistério, quando a tradução da Bíblia do hebraico foi traduzida para o grego, naquilo que nós conhecemos como a Septuaginta. E essa palavra, ela foi tirada e ela foi interpretada do mistério, né? Nós vamos ver, por exemplo, Paulo utilizando na carta aos Efésios, em Colossenses, né? Nós vamos encontrar em vários momentos Paulo utilizando essa palavra. Ela foi traduzida para sacramento ou sagrado, separado, né, para o povo de Deus. É algo separado, tomado por Deus para o seu uso exclusivo. Esses sacramentos identificam o povo de Deus e esse povo tem acesso a esses sacramentos, né? É interessante que os sacramentos, eles identificam tanto o povo de Deus, que somente os membros professam, aqueles que professaram a fé em Cristo, que estão em comunhão com Deus, com a sua igreja local, têm acesso
ao sacramento, né? Ou seja, é algo que distingue, é algo que aponta para o povo de Deus, que mostra de forma clara o povo de Deus, né? Nós cremos, como Igreja Reformada, Igreja Presbiteriana do Brasil, em apenas 2 sacramentos, né? Outras igrejas, por exemplo, a Igreja Católica vai crer aí em 7 sacramentos. Nós cremos em apenas 2. E a razão, irmãos, de nós crermos em 2 sacramentos, que é o batismo e a Santa Ceia, é porque nós entendemos, e a Bíblia mostra, que são ordenanças derivadas do próprio Cristo. E sacramentos implicam em sinais visíveis. Quando nós falamos em batismo, nós lembramos da simbologia da água, né? Que é um sinal visível que está sendo aplicado à pessoa como prova daquilo que já aconteceu internamente no seu coração. Ou seja, é uma prova, é um testemunho diante dos homens, né? Diante de Deus e diante dos homens também, que aquele ato que está se realizando de forma externa é uma simbologia daquilo que já aconteceu internamente no coração, na vida, a transformação na vida daquela pessoa. Quando nós nos reportamos à Santa Ceia, a celebração da ceia, nós temos os elementos, o pão e o vinho, né? O pão aponta para o corpo de Cristo. Nós, como Igreja Reformada, nós não cremos na doutrina da transubstanciação. Nós não cremos que o pão, através de uma oração ou da ordenação do ministro, ele se transforme no corpo de Cristo, nem tampouco o vinho se transforme no sangue de Cristo. Mas, como herdeiros da reforma do século XVI, provindo daí como personagem, o maior personagem, João Calvino, né, de Genebra, nós cremos que, embora esses elementos não sofram essa transformação, Jesus Cristo está presente espiritualmente, abençoando a nossa participação, né? E sempre, irmãos, essas ordenanças, aquilo que nós entendemos como sacramento, vem acompanhado da ordem de Jesus: fazer isso em memória de mim. Fazer isso em memória de mim. Por isso nós só identificamos na Bíblia esses 2 sacramentos. Nós não identificamos mais nenhum outro, né? Então nós asseveramos e nós nos apegamos à palavra de Deus e cremos apenas nesses 2 sacramentos, né? Que nós possamos guardar aí na nossa memória, no nosso coração. Mas enfim, irmãos, analisando o texto que nós acabamos de ler, eu pedi para vocês manterem suas Bíblias abertas. 1 Coríntios 11, do versículo 17 ao 34, nós temos a instrução de Paulo aí com relação à ceia. E pensando, irmãos, na celebração da ceia, como é que fica a nossa celebração, a nossa participação na ceia nesses tempos de pandemia? Nós queremos olhar para esse texto e nós queremos de fato trazer uma orientação aos irmãos aqui naquilo que nós pensamos, naquilo que a Bíblia deixa claro com relação à celebração da ceia. Algo importante, irmãos, é preciso que citemos nesse texto, e embora não esteja aí na ordem, eu quero citar para os irmãos, que é o versículo 23. Versículo 23, quando Paulo diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Presta atenção, irmãos, na expressão aí, pois recebi do Senhor. Pois recebi do Senhor. O que é que nós entendemos, irmãos, aqui quando Paulo diz isso? Quando Paulo declara, quando Paulo faz essa declaração? Aqui nós entendemos, irmãos, a ordem expressa de Paulo, que nós como cristãos, nós não podemos aumentar e nem subtrair nada do sacramento da ceia. Paulo, que era apóstolo de Cristo, talvez, se nós fôssemos olhar para uma escala aí de poder, talvez nós pudéssemos atribuir a Paulo o poder de mudar alguma coisa. Mas veja o que é que Paulo diz: pois eu recebi do Senhor. E ele está dizendo que aquilo que recebeu, agora está entregando ao povo, está entregando à igreja do Senhor. Ou seja, Paulo deixa claro aqui que ele não ousou fazer qualquer modificação. O contexto de Corinto, irmãos, é bem adequado para nós estabelecermos isso aqui que nós vamos estudar ao longo desta noite, ao longo dessa exposição. Corinto estava vivendo numa situação terrível pelo erro da celebração. A celebração da ceia, no contexto aqui do Novo Testamento, ela era celebrada numa festa chamada a festa do Ágape.
ou a conhecida festa do amor, em que as famílias se reuniam e faziam um jantar. Um jantar. O que estava acontecendo em Corinto é que as famílias mais abastadas, famílias com mais recursos, levavam muitas comidas deliciosas, verdadeiros banquetes, e ali eles saboreavam esse banquete, enquanto aquelas pessoas que tinham menos posse não podiam levar também o que eles viam ali, e isso causava divisão entre a igreja, porque havia uma disparidade entre eles, havia divisões entre eles com relação a isso, né? Então Corinto estava vivendo uma situação terrível pelo erro na celebração. E o que estava acontecendo, irmãos? Paulo deixa muito claro no versículo número 30, se você observar aí, o que era que estava acontecendo em Corinto. Veja aí o versículo 30. Eu estou lendo uma versão alternativa, aqui a versão NVI. O texto diz assim: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. E vários já dormiram. Sublinha aí na sua Bíblia essa expressão dormiram, né? Paulo não está aqui dizendo, irmãos, que pessoas estavam ao longo da ceia ou ali na existência da igreja do Corinto dormindo na celebração dos cultos, nas celebrações que eram feitas pela igreja. Não, a expressão de Paulo aqui é que muitos já tinham morrido. A palavra dormir aí é uma palavra que é equivalente à palavra morrer. Ou seja, o que é que nós entendemos com isso, irmãos? Por uma ceia, uma celebração está sendo feita de forma equivocada, muitos irmãos já tinham sido penalizados com a morte. Ou seja, a ceia realizada de forma inadequada transforma-se em maldição, a ponto de aqueles que participam de forma equivocada, de forma errada, já terem morrido. Essa era a situação da igreja de Corinto, né? E isso, irmãos, traz um senso de responsabilidade muito grande a nós como igreja, como líderes que Deus constituiu sobre o seu povo, né? Outra coisa importante nós observarmos no texto é que o verbo grego reunir, que nós vamos encontrar sobejamente nesse texto, é muito importante quando nós nos reportamos à ceia do Senhor. Por exemplo, em 1 Coríntios 11, 17 a 34 que nós lemos, esse verbo ele aparece 5 vezes nos versículos 17, 18, 20, 33 e 34, né? O verbo significa reunir-se com outros, com um grupo, ajuntar, agregar. A palavra também significa ir e vir. É por isso que a palavra também tem outro significado, tais como vir ou ir junto com uma ou mais pessoas, viajar junto com alguém e unir-se em relacionamento íntimo. Geralmente quando a Bíblia fala que alguém juntou-se ou uniu-se, né, o homem uniu-se à sua mulher, por exemplo, está falando ali da unidade sexual entre o homem e uma mulher, para significar. Então ela é carregada de significado e de significados plenos. E um significado relevante para nós aqui nesse texto que nós lemos nessa noite é o significado de reunião, de estar junto, de estar reunido para a celebração de uma atividade. Eu convido você agora para nós vermos a evidência ou as ocorrências do verbo e dessa palavra nos textos. Localize aí o versículo 17 na sua Bíblia. Paulo diz assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos ajuntais. A palavra ajuntar, o verbo ajuntar aí, é a mesma referência a reunir, né? É o ajuntamento, é a questão do ajuntamento, da reunião. E Paulo diz, não para melhor, e sim para pior. Paulo está exortando aqueles irmãos que em suas reuniões presenciais, eles não estavam buscando bem, mas eles estavam buscando mal, eles estavam fazendo mal uns aos outros nessas reuniões. E Paulo está falando aqui de uma reunião presencial. Versículo 18, ele diz: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu em parte creio. Mais uma vez Paulo cita aqui a questão da reunião na igreja, dos crentes reunidos, né? Paulo está exortando, está reprovando esses irmãos, porque estava havendo divisões entre eles. Eu disse aqui aos irmãos que
no momento da ceia, as famílias de mais posse levavam mais comida, levavam mais pertences àquela celebração, enquanto que as famílias mais pobres ficavam ali requerendo, né? A gente pode usar até uma palavra aqui do nosso contexto para que fique melhor entendido para os irmãos. Estava havendo inveja entre eles, estava havendo rixa entre eles, porque uns tinham de mais e outros tinham de menos, e isso não era adequado, né, para a igreja de Deus, para a comunhão entre aqueles irmãos. Vamos para o versículo 20. Vamos para o versículo 20. No versículo 20, Paulo escreve assim: quando, pois, vos reunis, vejam aí novamente a palavra reunir, no mesmo lugar. Paulo está falando de uma reunião presencial, de uma reunião de pessoas, no mesmo lugar. Não é a ceia do Senhor que comeis. Por quê? Porque estava sendo celebrada de forma errada. Estava sendo celebrada de forma equivocada a ceia do Senhor, né? Nós pedimos desculpa aos irmãos que estão aí no YouTube, a conexão está caindo, mas vocês podem migrar para as outras plataformas aí do Instagram e do Facebook. Depois nós vamos disponibilizar na plataforma do YouTube o estudo, né? Migrem aí para as outras plataformas, né? Nós estamos com problemas na nossa conexão do YouTube. Então, no versículo 20, Paulo volta novamente a utilizar esse termo. O termo aí, reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, exatamente por essa situação que eles estavam vivendo. No término, irmãos, do texto, Paulo volta ao mesmo assunto para assim demonstrar a importância da reunião dos crentes. Vejam que ele começou, né, instituindo isso, falando dessa importância no início do texto, mas ele vai voltar no final do texto. Observe aí os versículos 33 e 34. Paulo diz: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. O que era que estava acontecendo? Eles estavam de forma tão equivocada, celebrando aí o contexto da ceia, fazendo a celebração da ceia, que não havia paciência de esperar uns pelos outros. Eles tomavam da sua comida, não esperavam ali que houvesse uma organização, mas logo comiam uns na frente dos outros. E o versículo 34 vai dizer: se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu vos ordenarei quando for ter convosco. Então, é uma exortação séria de Paulo aqui com relação ao equívoco da celebração da ceia do Senhor de forma equivocada. Nós notamos aqui, irmãos, que o uso do verbo acontece no começo do texto, versículos 17, 18 e 20, e no final, nos versículos 33 e 34, formando assim aquilo que nós podemos chamar de uma moldura que abraça o texto. Todo o texto todo o texto e destacando por meio da estrutura a importância do conceito. Paulo começa o texto, Paulo termina, de forma que ele faz uma moldura em todo o texto, agora nos mostrando a essência, aquilo que é importante daquilo que Paulo está instruindo a igreja. Notem ainda que, além do uso do verbo no versículo 18, Paulo qualifica essa reunião como sendo uma reunião na igreja. Em todos os momentos nós vamos ver Paulo aqui citando a reunião na igreja, sendo reunido na igreja. Alguém poderia perguntar: mas pastor, naquele contexto não existia ainda a igreja instituição no lugar físico, certo? É muito boa essa observação. Mas nós devemos lembrar, irmãos, que não somente os irmãos de Corinto, mas outros também se reuniam em casas, nas casas das pessoas mais abastadas da comunidade. Por exemplo, quando nós lembramos da igreja de Filipos, Lídia, que era uma mulher abastada, uma mulher com várias posses, ela se dispôs, né, a abraçar a igreja, a acolher a igreja, e a igreja de Filipos começou a se reunir na casa de Lídia. E esse foi um contexto muito comum na igreja do Novo Testamento. Mas ainda assim, irmãos, quando eles estavam reunidos ali, quem estava presente era quem? Era a igreja reunida na casa das pessoas. Era a igreja doméstica.
Era uma reunião que pode ser contada com a igreja. Por a igreja não ter não ser instituição, ainda não ter um local físico, mas nós entendemos que a igreja ali estava reunida. No versículo 20, Paulo qualifica a reunião como sendo o mesmo lugar, ou seja, é uma referência ao mesmo contexto que ele vem trabalhando desde o início, novamente enfatizando a ideia de que o verbo já deixava clara a questão dessa celebração em conjunto, em uma reunião presencial. Irmãos, simples por esses fatos aqui, nós compreendemos e nós vamos compreender que a Santa Ceia do Senhor, ela deve ser celebrada na comunhão dos santos, na reunião, quando nós todos como igreja estamos reunidos. Ou seja, diante disso aqui que nós já vimos, nós já expusemos para os irmãos, cai qualquer possibilidade de uma realização de uma ceia online, de nós realizarmos uma ceia à distância, E a partir desse momento eu queria trabalhar aqui 10 razões contrárias à ceia online, a ceia através da internet. Eu queria que vocês prestassem muita atenção naquilo que nós vamos trabalhar aí com os irmãos, essa questão das 10 razões contrárias que nos remete exatamente ao texto que nós acabamos de ler. Esse texto foi organizado pelo reverendo Ageu Magalhães. Eu adicionei aqui algumas coisas, fiz alguns resumos e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aqui para o nosso aprendizado. Ele diz: sabemos que tem igreja fazendo a ceia online, isso é evidente, Vez por outra, nós aí nas plataformas da internet, nós encontramos aí pastores e igrejas celebrando a ceia de forma online, Pastores até de nome aí, de nomes relevantes no meio gospel, Aí nós temos visto envolvidos nessa questão da celebração da ceia online. Aí ele vai colocar aqui a lista abaixo 10 razões contrárias a realizar a ceia do Senhor deste modo. A primeira razão, irmãos, pela qual nós entendemos e nós compreendemos que a ceia não pode ser realizada de forma online, é a falta de respaldo bíblico. É a falta de respaldo bíblico. Nós lembramos que o apóstolo Paulo diz: porque eu vos entreguei aquilo, porque eu recebi do Senhor. Ele vai expressar ali que recebeu diretamente de Deus, de Jesus, ele está entregando aquilo que recebeu de Jesus. Então, irmãos, a primeira coisa, não há respaldo bíblico para a realização da ceia online. Em Mateus 26, que é um dos textos que nos mostra a instituição da ceia no ministério de Jesus, nos Atos de Jesus, a instituição da ceia, Jesus reuniu os apóstolos e distribuiu o pão e o vinho a eles ao redor da mesa. Ou seja, Jesus estava com seu grupo de apóstolos ali e ele celebrou a ceia, ele distribuiu o pão, ele distribuiu o vinho ali para aqueles que estavam com ele na mesa. Nós podemos ver isso no capítulo 26 de Mateus. Abra sua Bíblia, Mateus 26, versículos 26 e 27. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graça, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Ou seja, irmãos, era uma reunião presencial. Jesus estava com os seus discípulos. Jesus estava ali, ele mesmo distribuiu esses elementos. Paulo, instruindo na igreja em Corinto, ele condenou aqueles que tomavam a ceia antecipadamente, aqueles que comiam sem critério, aqueles que não esperavam uns pelos outros. A ceia, a refeição única em torno da mesa, é o símbolo máximo de uma união entre os crentes. Em Cristo, os crentes não estavam fazendo isso juntos, e Paulo respondeu: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros, porque não estava havendo essa espera, não estava havendo esse propósito, Então, irmãos, a primeira coisa, e eu acho que é essencial aí, é que uma ceia online, ela não tem respaldo bíblico. Nós estamos agindo, quem está fazendo, está agindo à margem da palavra de Deus, da orientação da palavra de Deus. Então, não há respaldo bíblico. Segunda coisa, o próprio Jesus,
não viu a possibilidade de uma ceia à distância. No final da instituição da ceia, sabendo que não estaria mais reunido com eles, ele disse em Mateus 26, 29, que não beberiam mais daquele vinho até um dia em que ele se reencontrasse na glória. Ou seja, o próprio Jesus está dizendo aí que não há respaldo, não tem como se realizar uma ceia à distância. Ele estabelece isso. Terceiro, a administração da ceia do Senhor é algo sério, tão sério, que Paulo não ousou adicionar ou subtrair nada ao que Cristo havia instituído. Ele apenas repassou com fidelidade o que recebeu. Foi aquilo que eu disse aos irmãos, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, Paulo estava sendo apenas aquele que estava repassando como ele recebeu. Ele não trouxe adições, ele não trouxe subtrações do ato do sacramento que recebeu do próprio Cristo. Ele é apenas um canal, ele está apenas levando adiante aquilo que Jesus passou para ele. Quarta coisa, irmãos, o Catecismo Maior, um dos símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil, não autoriza. Na resposta à pergunta 177 do Catecismo Maior, temos a prescrição de que os comungantes estejam juntos, observando todos os atos sacramentais. Ela diz assim: exige-se dos que recebem o sacramento da ceia que durante a sua celebração esperem em Deus, nessa ordenança, com toda a santa reverência e atenção, que diligentemente observem os elementos, os atos sacramentais. Ou seja, o Catecismo Maior aqui nos mostra e nos traz o entendimento de que esse ato deve ser feito em conjunto, em observância comum, em tudo que está sendo feito, na ordenança do ministro, quando o ministro ordena. Se o ministro não ordenar aquilo que ele está fazendo, se ele não instruir a congregação a participar do sacramento da ceia, nós perdemos o sentido. Não vai passar de um ato de comermos pão e bebermos vinho, mas há uma instrução, há a leitura do texto, a exortação, há uma orientação, e depois disso os irmãos participam, né? Isso é importante. Quinto lugar, a Confissão de Fé de Westminster também não autoriza. Nesta ordenança, o Senhor Jesus constituiu os seus ministros para declarar ao povo a sua palavra de instrução, orar, abençoar os elementos pão e vinho e assim separá-los do uso comum para o uso sagrado, para tomar e partir o pão, tomar o cálice dele, participando também, e dar ambos os elementos aos comungantes, e tão somente aos que se acharem presentes na congregação. Nós encontramos isso no capítulo 29 da nossa confissão. 29 da nossa confissão. Uma rodadinha aqui. 29 e o parágrafo 3º, né, da nossa confissão de fé. Ok. Da nossa confissão de fé. E o destaque, nós queremos destacar a frase: tão somente aos que se acham presentes na congregação. Ou seja, não é recomendado, não é autorizado, por exemplo, que alguém leve da igreja para alguém que ficou em casa. Não. Se isso for feito, é debaixo do acompanhamento do ministro que deve fazer isso. É um ato novamente de instrução à participação. Ou seja, aqueles que participarem, que estão aptos à participação, aqueles que estão presentes na reunião. Sexto lugar, porque a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil prescreve que a administração dos sacramentos é função privativa dos ministros do Evangelho. Ou seja, somente os ministros ordenados pelo presbitério, pela imposição das mãos de um presbitério, têm a autorização de celebrarem o sacramento, tanto a ceia como o batismo, né? Então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, em sua Constituição, ela tem isso muito bem claro. Sétimo lugar, porque de acordo com os princípios de liturgia da IPB, o Conselho da Igreja deve cuidar de que os membros professos da Igreja não se ausentem da mesa do Senhor e velar para que não participem dela os que se encontram sob disciplina.
Ou seja, uma das penalidades da disciplina eclesiástica é fazer com que o crente ele tenha um tempo de reflexão e ele entenda que a sua correção, ele foi afastado por um tempo da participação da mesa do Senhor, para que ele não esteja recebendo maldição em lugar de bênção. Então isso compete ao conselho, compete ao conselho da igreja, a liderança ordenada que cuide disso, tanto para que os irmãos não se ausentem da mesa, ou seja, que não passem tanto tempo sem participar, e que também não participem quando estiverem sob a penalidade de disciplina. Em uma ceia online, este cuidado é impossível. Como é que nós vamos ter? Como é que o ministro está ordenando aqui da internet? Eu estou aqui fazendo a transmissão aqui do templo, para vocês que estão aí em casa, como é que eu posso cuidar disso para que uma pessoa disciplinada não participe? Nós perdemos o norte, nós perdemos essa possibilidade, né, de acompanhamento, né, de estarmos juntos, para coibirmos de alguma forma e para orientarmos nesse sentido. Oitavo lugar, porque assim como não é possível um batismo à distância, igualmente impossível uma ceia à distância. Como é que vai se batizar? Como é que nós batizaremos à distância, né? O reverendo Clélio falou que viu na internet, né, testemunha que viu na internet um batismo que foi feito na igreja católica com um jato de água, né, para que a criança não chegasse próximo ao sacerdote. Onde é que a Bíblia vai nos autorizar, né, termos uma prática como essa? Não é possível nós fazermos dessa forma. Nono lugar, porque a oração de consagração dos elementos é feita sobre aqueles elementos que estão na mesa, diante da congregação, e que serão consumidos ali. Orar, meus irmãos, via internet, consagrando os elementos que estão nas casas das pessoas, se assemelha à oração de alguns pastores neopentecostais, que pedem para as pessoas em sua casa colocarem um copo de água em cima da TV, e ali fazem uma oração, né? E aquela água pretensamente está abençoada, e a pessoa vai tomar aquela água e vai ser curada de alguma mazela, de alguma enfermidade que ela está sofrendo. Nós estaríamos nos assemelhando a uma prática como essa, coisa que terminantemente nós sabemos que não devemos e não tem amparo bíblico para que nós façamos. 10º lugar, porque não há obrigatoriedade, irmãos, da ceia ser mensal. No passado, muitas igrejas aguardavam 3, 4 meses até que o pastor pudesse chegar e ministrar a ceia. Ao invés de correr o risco de pecar gravemente contra o Senhor da igreja, usurpando um dos seus sagrados sacramentos, o prudente é esperar o final da quarentena, que em breve Deus nos permitirá passar por ela e nós estarmos participando desse momento, né? Esperar o irmão Robson ali reiniciar, né, a nossa live lá no Instagram, para nós darmos continuidade. Os irmãos que estão aí nos acompanhando no Facebook não sofrem interrupções, porque não há esse limite de tempo no Facebook. Nós vamos aqui introduzir novamente a 10ª razão. A 10ª razão, irmãos, porque nós não devemos celebrar a ceia online, é porque não há obrigatoriedade da ceia ser mensal. No passado, muitas igrejas aguardavam 3, 4 meses até que o pastor pudesse chegar e ministrar a ceia. Nós temos casos ainda hoje, irmãos, por exemplo, em campos que são jurisdicionados, por exemplo, na Junta de Missões, locais bem distantes, né? Muitas vezes há uma dificuldade, né, que o ministro chegue até lá. Hoje isso tem se resolvido muito, né, pelo avanço aí dos nossos investimentos, né, da Junta de Missões atuando em diversos locais do nosso país. Mas no passado havia muita dificuldade, né? Existiam igrejas que passavam 4, 5 meses, né, à espera, e nós compreendemos pelo distanciamento que há de uma igreja para outra, em lugares de difícil acesso, e nem por isso os irmãos sofriam penalidades
profundas, né? Então é necessário nós compreendermos, irmãos, que não há essa obrigatoriedade da ceia ser mensalmente, né? Nós podemos até fazer semanalmente, não tem dificuldades, né? Mas também não há uma obrigatoriedade que tenha que ser mensalmente, né? Então, ao invés de correr o risco de pecar gravemente contra o Senhor da igreja, usurpando um dos seus sagrados sacramentos, o prudente é esperar o final da quarentena, que em breve, se Deus nos permitir, estará terminando e nós estaremos voltando às nossas reuniões presenciais, né? Eu não sei se tem alguma pergunta, se for alguma pergunta aí para nós nas plataformas, né? Então, com certeza, esperamos que os irmãos tenham entendido, né? A guisa aqui de conclusão, né, irmãos, algumas coisas nós precisamos dizer para efeitos de considerações finais, né? Precisamos dizer, primeiro, nós devemos considerar que estamos enfrentando um sério problema em estarmos privados das nossas reuniões presenciais, isso é um fato, né? Nós estamos nesse contexto, né? Um contexto muito difícil. 2, devemos atentar para a seriedade dos sacramentos. Nós devemos ter isso em mente, isso bem claro no nosso coração. Não é ruim e maléfico só o fato de não os celebrarmos, mas nós devemos ter muito cuidado para não celebrarmos de forma incorreta. Nós lembramos o que estava acontecendo na igreja de Corinto, as penalidades que eles estavam sofrendo. Devemos ter cuidado, irmãos, para o contexto, por conta também do contexto místico que nós vivemos em nossa sociedade, e acharmos que os sacramentos contêm isso, contém essa questão mística. Por que é que nós participamos? Qual é o verdadeiro sentido de nós participarmos dos sacramentos, e em especial aí da ceia? Será por alguma razão mística em nossa mente? Não, irmãos, não deve ser por isso. A ceia, ela é uma oportunidade de nós nos fortalecermos espiritualmente, de nós fortalecermos a nossa fé, de nós proclamarmos, de nós professarmos a nossa fé, assumirmos o nosso compromisso com Deus, estarmos fortalecendo os nossos compromissos com Deus. Nós não podemos entrar por uma via do misticismo. Eu via o seminarista William, lá da igreja de Monteiro, em um dos dias dessa semana, lá no devocional lá da igreja de Monteiro, ele dizendo que ouviu, né, de alguém, isso é muito sério, irmãos, ouviu o testemunho de alguém dizendo que o Salmo 91 é um antídoto para o Covid-19, né? Que a pessoa pode ser curada com o Salmo 91. Se você tiver com coronavírus, lê o Salmo, o entendimento lá do Salmo 91, você pode ser curado. Veja que coisa mística, né? E de fato isso é um ponto crescente em nossa sociedade. O nosso povo é um povo místico, e nós não devemos entrar por essa via do misticismo, porque os sacramentos do Senhor, eles têm outra finalidade, outro fundamento. Não é para essas coisas, né? Nós devemos ter cuidado, nós devemos de fato trazer à memória aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, diante disso, o melhor, meus irmãos, é aguardarmos o dia feliz em que nós voltaremos a ter cultos públicos, e então realizemos uma grande ceia do Senhor, com alegria e pleno significado em nossos corações, do que é ser igreja e do valor de estarmos juntos ao redor da mesa do Senhor, participando do mesmo pão e do mesmo cálice. É essa a orientação da palavra de Deus. E nós somos cativos à palavra de Deus, nós devemos ser obedientes. Nós temos dito que a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Então não devemos estar aí agoniados, né, ansiosos por essa questão. Saiba que Deus está nos assistindo, e embora estejamos privados dessas coisas, nós temos que orar, temos que fortalecer a nossa fé e nos prepararmos para uma volta aí. Nós voltaremos em breve, se assim Deus nos permitir, e a igreja voltará à sua normalidade, né? Mesmo que seja daquela forma, né? Como muito bem disse o reverendo Mariano, um novo normal. Mas nós temos que nos preparar para essa volta presencial e não adentrarmos por caminhos que são de fato desagradáveis a Deus, né? Que Ele nos oriente, que Ele nos fortaleça, que Ele nos conceda da sua graça cada dia mais, para vivermos, né, a prática correta, coerente da sua santa
e bendita palavra. Amém?